Ai, mas eu tinha que ler a Bíblia. Ai, mas eu tô sem um pingo de vontade de ler a Bíblia. Tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia. Não tenho vontade de ir pra igreja. Não tenho vontade de jejuar. Ai, tô sem vontade, então não vou ler não. Não espere sentir vontade pra você ler a Bíblia. Não espere sentir vontade pra você orar, para você ter um momento de adoração ao Senhor. Não espere sentir vontade de ir para a igreja. Não espere sentir vontade de jejuar. Principalmente sentir vontade de jejuar. Quem é que quer ficar sem comer? Ninguém quer ficar sem comer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Sobre a gente não esperar estar sentindo para fazer alguma coisa. Porque os nossos sentimentos são cheios de alteração, é um vai e vem. Ao mesmo tempo que a gente tá de bem, tá de boa, daqui a pouco a gente não tá mais de boa. Ao mesmo tempo que a gente tá sentindo, a gente não tá mais sentindo. Mas antes de iniciarmos essa conversa, deixa eu me apresentar para você que talvez esteja me vendo pela primeira vez. Meu nome é Jéssica Santos, sou influenciadora de Cristo, criadora de conteúdo cristão, sou serva do Senhor, sou esposa, sou dona do lar, sou mãe de 4 pets. Eu sempre gosto de falar que sou mãe de 4 pets porque eu amo pet. E eu amo todos os pets, eu amo todos os animais, né? Mas as que eu tenho em casa são 4 gatos. São 3 fêmeas e um macho. Sou louca pra ter um cachorro também. Mas aqui em casa, como não tem quintal, não tem muito espaço, então por enquanto ainda não temos. Mas estou orando a Deus por um cachorro. E o propósito desse canal é para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor, para edificar vidas, para Deus falar ao coração de vocês através da minha vida. Aqui eu falo do Evangelho, da palavra do Senhor, na medida que eu tenho aprendido, na medida que eu vou me aprofundando. Tenho falado aquilo que o Senhor tem falado primeiro ao coração. Meu coração primeiro tem me exortado e tenho compartilhado aqui nesse canal. Falo do crescimento espiritual, desenvolvimento pessoal e também sobre estilo de vida saudável. Cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, vamos lá para nossa conversa. Nós temos esse grande defeito, né? E isso é de todo ser humano, da gente viver conforme aquilo que a gente está sentindo. Se eu tô sentindo, eu vou fazer. Se eu tô sentindo, eu não vou fazer. Principalmente quando é algo que requer mais de nós. Só que tem coisas na nossa vida que a gente faz mesmo não sentindo vontade, né? Coisas mundanas, coisas terrenas. Como, por exemplo, você acorda de manhã para trabalhar, você tem que trabalhar mesmo sem vontade, né? Por quê? Se você não trabalhar, você não tem o seu salário. Se você não tiver o seu salário, você não come. Mas lembrando que quem provê tudo isso é Deus. Por isso que a palavra de Deus, né, é uma palavra que eu iria trazer mais à frente, mas já trazendo aqui para você, para nós, que a palavra de Deus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, né? O que são estas coisas? O que comer, o que vestir, as necessidades básicas. Mas além das necessidades básicas, daquilo que a gente precisa sobreviver, Deus nos abençoa com muito mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos, né? Desde que a gente tenha uma vida rendida a Deus, né? Uma vida de obediência ao Senhor, né? Não que Ele vai nos abençoar só se a gente fazer, né? Ter uma vida de renúncia. Não, Deus nos abençoa porque Ele é bom. Então Ele vai nos abençoar independente do que a gente fizer ou não. Mas o ponto é, para fazer as coisas do mundo, a gente sempre está de prontidão, sentindo vontade ou não. Então, para trabalhar, a gente vai sem vontade, mesmo não tendo vontade, mesmo muitas vezes não gostando do próprio trabalho, não gostando do ambiente, né? Estando infeliz ali no trabalho, mesmo assim você tem que trabalhar. Então, basicamente você acaba tendo que ir por uma obrigação, mas também porque você tem um entendimento que se você não ir mais, você não recebe. Se você não receber, você não come, você não veste, você não paga conta. E aí você dá a prioridade de fazer isso sem sentir vontade, mas não dá a prioridade de ler a Bíblia, de orar, mesmo sem vontade. Não dá a prioridade em buscar o reino de Deus e a sua justiça sem sentir vontade. Muitas coisas a gente faz sem sentir vontade. Às vezes a gente toma banho sem sentir vontade, mas a gente toma banho porque a gente sabe que precisa tomar banho, porque se a gente não tomar banho, a gente vai ficar com cheirinho. A gente às vezes não tá com vontade de escovar os dentes, principalmente de passar fio dental, mas a gente passa porque a gente precisa cuidar dos nossos dentes, senão o nosso dente vai ficar podre.
vai apodrecer. Então, para e pensa no seu dia a dia, quantas coisas que você faz no seu dia a dia por mesmo não tendo vontade de fazer, mas você faz porque você entende que você precisa fazer aquilo. Vamos trazer agora para o mundo saudável, para o mundo fitness. Você come saudável, você renuncia a uma pizza, você deixa de comer uma pizza para comer um prato de legumes, saladas, proteína, né? Uma comida limpa, porque você entende que aquilo ali é benéfico para o seu corpo. Mesmo você não sentindo vontade de comer aquilo, que a tua vontade era de comer a pizza. Mas mesmo assim você come porque você tem o entendimento que aquilo ali é bom, que aquilo ali é necessário, que você precisa daquilo ali. O seu corpo precisa daquilo ali. Você tem que treinar, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, o que for, o que você gostar. Mesmo você não sentindo vontade, você tem que ir lá e praticar atividade física porque você tem esse entendimento que você precisa pro teu corpo. Alguns têm, outros ainda não têm esse entendimento. E você tem esse entendimento que você precisa disso, o seu corpo precisa disso. Porque se você não fizer, você vai adoecer, o seu corpo vai ficar sedentário, você vai ficar acima do peso, vai futuramente trazer muitos malefícios para a saúde, vai trazer grandes consequências, né? Então, é um entendimento em relação a isso, que aí você faz mesmo você sem sentir, sem ter o sentimento, mesmo sem sentir vontade, você vai lá e faz. Entenda, abrindo um parênteses, que isso não é um problema de fazer essas coisas que eu citei. Na verdade, a gente precisa fazer sim, com certeza, e Deus se agrada disso, né? Quando a gente sai para trabalhar, para Ele prover na nossa vida através do nosso trabalho, através da nossa profissão, quando a gente decide renunciar um pacote de biscoito, um pacote de chocolate para comer uma salada, para comer uma fruta, Deus se alegra nisso. Deus se alegra que em vez de a gente ficar no sofá assistindo TV, a gente vai lá e pratica uma atividade física, exercita o nosso corpo, que é templo dele, porque isso libera endorfina, isso nos traz felicidade e Deus quer que nós sejamos felizes. Isso nos traz vida em abundância, que foi para isso que Jesus veio, para que nós tenhamos vida em abundância. E vida em abundância inclui também a gente ter saúde, né? A gente comer saudável, comer aquilo que Deus criou para a gente se alimentar, da gente praticar atividade física. Deus se alegra nisso. Deus quer que nós façamos isso, Deus quer que nós nos cuidamos do nosso tempo, que a gente esteja ganhando pão através do nosso trabalho, Ele provendo na nossa vida através do nosso trabalho. Entenda, isso não é um problema, a gente precisa fazer isso e Deus se agrada disso. O problema é que quando a gente prioriza mais isso do que prioriza o nosso tempo com Deus, do que a gente priorizar o reino de Deus na nossa vida, do que a gente priorizar o nosso tempo devocional, o nosso tempo de adoração, do que a gente priorizar uma intimidade com o Senhor, buscar uma intimidade com Deus. E é isso que nós mais temos feito na nossa vida, priorizado fazer as coisas do mundo, mesmo sem vontade, e querendo fazer as coisas de Deus só quando tem vontade. Um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, mês que vem talvez. E assim vai empurrando com a barriga. Aí chega um momento que não temos mais relacionamento com Deus. Chega um momento que esse relacionamento esfria, porque ou às vezes nem chegou a ter relacionamento com Deus porque não quis, não tinha vontade, nunca queria fazer porque ficava esperando a vontade. Entenda que a gente nunca vai sentir vontade. A gente precisa entender que a vontade de buscar as coisas do reino de Deus, de buscar em primeiro lugar a Deus, ela raramente vai acontecer na nossa vida, ou pode ser que na vida de algumas pessoas nunca venha ter aquela vontade. Mas o ponto é que a gente precisa ter o entendimento do que, né? O entendimento é o conhecimento da importância de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a gente entende isso, faça chuva, faça sol, cai chuva de granizo, chuva do que for, pode dar uma tempestade, pode acontecer o que acontecer. Você vai estar lá diariamente, continuamente ali, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, priorizando Deus na tua vida. Priorizando Deus o tempo todo o tempo, tudo para a glória dele. Você entendendo isso, você vai fazer. É igual o exemplo que eu dei. Você entende que você precisa comer mais saudável, comer uma alimentação mais limpa, por quê? Para sua saúde,
porque o seu corpo precisa disso. É isso que faz você fazer, mesmo você não tendo vontade, porque você tem esse entendimento. Você tem o entendimento de que você precisa praticar atividade física para manter um corpo saudável, para manter uma saúde. Você entende isso. E através desse entendimento, você tem a disciplina de fazer, mesmo os dias que você não tá com vontade. Mesmo os dias que você não quer fazer. Você vai lá e faz. E é assim também com as coisas de Deus. A gente precisa entender o porquê que a gente precisa fazer. Entender, ter esse conhecimento, esse entendimento. Porque assim como o nosso corpo físico precisa de praticar exercício físico, o nosso corpo precisa ser alimentado de comida saudável, a nossa alma precisa ser alimentada de bons sentimentos, de bons relacionamentos. O nosso espírito precisa ser alimentado com as coisas de Deus. Isso é o que a gente sempre ouve falar, cuidando do corpo, alma e espírito. E isso é uma verdade que a gente precisa entender. Não é só cuidar do corpo e não cuidar da alma, ou só cuidar do espírito e não cuidar da alma, ou só cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Tem que ser os três juntos. Do corpo, a gente cuida dele alimentando ele bem, de forma limpa, de forma saudável, com comida limpa, com comida de verdade, e com prática de atividade física. E a nossa alma, a gente alimenta ela com bons relacionamentos, com boas emoções, cuidando para não ter estresses, não ter raiva, cuidando dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E no espírito, a gente cuidando, alimentando do nosso espírito com tudo que é do reino de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração, com o louvor, com a comunhão na igreja, no corpo de Cristo, com o relacionamento com os irmãos, com o jejum. E é isso que a gente precisa entender para que a gente não possa mais agir conforme os nossos sentimentos. E isso vale para tudo, para todas as áreas da nossa vida. A gente não pode ficar agindo conforme o que a gente está sentindo. Outra coisa que a gente precisa ter entendimento, e que a palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E essa batalha acontece diariamente na nossa vida. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. E a carne não quer que nós façamos as coisas do espírito e o espírito não quer que nós façamos as coisas da carne. Então é uma batalha. E vence aquele que a gente mais alimentar. Se a gente alimentar mais o nosso espírito, buscar fazer as coisas do reino de Deus, né? Alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor, alimentar com tudo que é de Deus, o espírito se fortalece e a carne enfraquece. E ali você vai cedendo mais pro lado do espírito e não cedendo para a carne, não fazendo as vontades da carne, porque a nossa carne, ela não quer fazer nada que é benéfico para nós. Isso vale para não só para o espiritual, mas também, não só para a área espiritual, mas também para a nossa área pessoal, para a nossa área profissional. Entende? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho uma luta diária de me autoavaliar, de me ficar me vigiando para eu não gastar o meu tempo em redes sociais, para eu não perder meu tempo em redes sociais. E eu tenho uma rotina de leitura e meditação na palavra, eu tenho uma rotina de leitura de livros, eu tenho a minha rotina de oração, eu tenho minha rotina de treino. Então, todos os dias eu preciso vencer a minha carne para fazer essas coisas. Seja para o cuidado do meu corpo, seja para eu comer saudável, eu tenho que vencer a minha carne para eu não pedir uma pizza, para eu não pedir um açaí. Eu tenho que vencer a minha carne para eu ir lá e cuidar do meu corpo. Eu ir lá cuidar do meu espírito. Eu cuidar do meu intelecto. Se for pela minha carne ela quer ficar nas redes sociais, rolando vídeos e vídeos. Se for pela minha carne, ela quer ficar deitada no sofá, assistindo série, maratonando séries e com comida, com pipoca, com sorvete, com pizza. É isso que a nossa carne quer. Ou seja, é essa a nossa vontade, a vontade da nossa carne. E sempre a gente acaba cedendo mais para esse lado, cedendo mais para a vontade da carne e não cedendo para a vontade do espírito. E é esse entendimento que nós precisamos ter,
que nossa mente se abra em nome de Jesus pra gente ter esse entendimento, essa metanoia, essa mudança de mentalidade que a gente não vive conforme aquilo que a gente sente. A gente precisa viver conforme aquilo que a gente entende, que a gente crê, que a gente sabe que é o melhor para nós, que é o melhor para o nosso espírito, é o melhor para a nossa alma, o melhor para o nosso corpo. Se a gente for viver todos os dias da nossa vida só conforme as nossas vontades, a gente não vai viver. A gente vai viver capengando, a gente vai viver na mesmice, a gente não vai viver a vida em abundância que Deus tem pra nós, a vida extraordinária que Deus tem pra nós. A gente não vai viver isso, a gente não vai viver, na verdade, a gente vai sobreviver, porque a gente simplesmente vai estar cedendo os desejos da nossa carne, fazendo as nossas vontades. E essas vontades nos levam ao fracasso, nos leva à morte espiritual, à morte carnal, citando o exemplo aí da alimentação saudável. Se for a gente ceder à vontade da nossa carne de viver comendo só alimentação industrializada, só alimentos processados e não tendo uma alimentação limpa, a gente vai ter um corpo doente que vai levar à morte. Isso é fato. Então, o primeiro passo, a gente ter o entendimento do que a gente precisa fazer, a importância do que a gente precisa fazer, a importância da gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a importância da gente se alimentar bem, a importância da gente fazer exercício, a importância da gente ter que ir trabalhar. A gente tem que ter um entendimento daquilo que a gente precisa fazer, abrir a nossa mente, ter essa mudança de mentalidade. Quando tem essa mudança de mentalidade, você precisa colocar em prática aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu. Praticar e praticando, e é na prática que vai se aperfeiçoando, é na prática que vai virando rotina, é na prática que vai virando uma disciplina na nossa vida. E é entender que nós somos adulto faz o que precisa ser feito, adulto não tem que fazer aquilo que só quer, aquilo que só sente, precisa fazer aquilo que precisa ser feito e buscar ser intencional naquilo que a gente está fazendo. Não, eu não estou sentindo vontade, mas eu vou fazer de propósito, eu vou fazer de forma intencional, porque eu sei que aquilo ali vai me trazer benefícios, aquilo ali vai me trazer um crescimento espiritual, um crescimento, um desenvolvimento pessoal, vai me trazer uma mudança de mentalidade, deixar o meu corpo mais saudável, vai deixar o meu corpo mais forte. E é buscar ser intencional naquilo que vai nos trazer um crescimento espiritual, que vai nos desenvolver como pessoa, que vai mudar nossa mentalidade. E é isso que eu vim conversar com vocês hoje. E antes de eu trazer isso aqui para vocês, foi algo que eu trouxe isso pro meu entendimento, que eu precisei mudar isso em mim, né? E que, na verdade, tem dias que eu preciso me policiar, como eu disse, vigiar. O tempo todo a gente se vigiar, que é o que a palavra do Senhor nos diz, né? Vigiar e orai. Porque o inimigo de nossas almas está o tempo todo ao redor, como o leão buscando a quem devorar. E é o que o inimigo tá fazendo. Ele tá fazendo com que a gente não sinta vontade. Ele tá fazendo com que a gente busque os prazeres da nossa carne, para que a gente não tenha relacionamento com Deus, porque o inimigo não quer de jeito nenhum que tenhamos relacionamento com Deus. E ele faz isso de forma muito sutil, que a gente acha que não tem nada a ver com o mundo espiritual, a gente acha que não tem nada a ver com o diabo, com Satanás, que não é... A gente acha, não existe isso, não, gente. O tempo todo o inimigo tá ao redor. O tempo todo ele está com seus dardos inflamados na nossa mente, está manipulando a gente, está colocando na nossa frente, no nosso dia a dia, muitas pedras de tropeços para a gente não fazer o que precisa ser feito. Então a gente precisa vigiar nossa carne, vigiar no mundo espiritual, vigiar Satanás, porque ter esse entendimento, buscar discernimento no Senhor para discernir a hora que é Satanás nos atacando. E quando é a nossa carne, e quando é o nosso espírito, ter o discernimento do bem e do mal. Buscar discernimento do Senhor, buscar sabedoria no Senhor, para que a gente repreenda todo obstáculo, repreenda toda essa falta de vontade, toda essa procrastinação, toda essa preguiça da nossa vida, repreender isso em nome de Jesus, e a gente entender que esses sentimentos não são de Deus. Então, se não são de Deus, é quem que tá colocando isso na nossa mente? É Satanás, para nos paralisar, para nos impedir de viver o propósito de Deus, para nos impedir de viver o extraordinário do Senhor. Amém? E é isso, chegamos ao fim dessa conversa, ao fim desse vídeo. Espero que o que eu tenha falado, né, possa ter feito sentido para você, tenha chegado ao teu coração, ao teu entendimento, né, que assim como eu, você coloque isso em prática também na tua vida e comece a entender que você não tem que viver por aquilo que você sente. Inclusive, essa frase eu coloco ela de frente ali no meu escritório, de frente ao meu computador. Eu não tenho que viver conforme aquilo que eu tô sentindo.
Eu não vivo conforme o que eu sinto. Eu vivo conforme aquilo que eu creio, eu vivo conforme aquilo que eu sei que é bom pra mim, conforme aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça, que Deus quer que eu viva, e não conforme Satanás quer que eu faça, quer que eu viva. Faça isso também, coloca, anote, eu sou muito de visual, eu descobri isso, que eu sou muito de ver as coisas, então eu tenho que escrever, aí eu coloco versículo, eu coloco frases, eu coloco bastante coisa assim pra me lembrar do meu propósito, pra me lembrar de que eu não sou movida por meus sentimentos, de lembrar das promessas do Senhor, e eu vou colando, coloco de capa de celular, usa estratégias que vai te fazer lembrar disso, para você entender e você vigiar os seus pensamentos, vigiar os seus sentimentos. Opa, eu não tô sentindo vontade de ler a Bíblia, opa, eu vou ler mesmo assim, porque isso é seta de Satanás, isso é a minha carne. Então é uma luta. A luta é contra a nossa carne, contra Satanás e contra o mundo. É uma batalha que a gente precisa estar guerreando, buscando força no Senhor. E a gente busca força no Senhor, ó, na palavra, na oração, no jejum, pra gente vencer essas batalhas, né? Se revestir da armadura de Deus que tá lá em Efésios 6:10. Amém? Obrigada por ter ficado comigo até o final, por ter, né, tido essa conversa comigo. E se você não é inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Então se inscreva, curte, comenta, porque esse vídeo também pode chegar a mais pessoas através do seu comentário, através da sua curtida. E compartilha com alguém, com uma pessoa esse vídeo também, para que possa edificar a vida dela também. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.